Questão de número 3. Vamos lá. Alberto, Bento e Carlos compararam suas economias no início do ano e observaram que estavam na razão de 1 para 2 para 3. No final do ano, verificaram que a soma total das economias continuava a mesma, mas agora a razão era de 4 para 5 para 6. O que aconteceu? É o seguinte, galera. Para que possamos resolver essa questão, é necessário que a gente atribua um valor a essa economia. Que ele disse que a economia no início do ano ela foi igual à economia dos três no final do ano. Se a economia no início do ano foi igual à economia no final, a gente pode chamar essa economia de X. A gente atribui um valor qualquer à economia. Beleza? Vamos lá. Dando continuidade à questão. Ele falou também que no início do ano, a razão dessa economia, a razão de X, estava de 1 para 2 para 3. Isso quer dizer que essa economia estava dividida em 6 partes de X. Por que 6 partes, professor? Porque é 1 mais 2 mais 3. Em 6 partes de X, que é a economia. Beleza? A gente entende também que esse 1 para 2 para 3 está se referindo ao Alberto, ao Bento e ao Carlos, que são os 3 personagens que compõem a nossa questão, beleza? Então vamos lá. Ele disse que Alberto estava na razão de 1, uma parte de X da economia do total, que é 6. Esse 1 equivale ao Alberto, o 2 equivale à parte da economia do Bento e o 3 equivale à parte da economia do Carlos. Isso quer dizer que o Alberto tem 1x do total da economia, que é dividida em 6 partes. Aí então fica x, no início do ano, Alberto tinha x sobre 6 do total da economia, correto? Bento, ele tinha 2x sobre 6. Bento equivale ao 2, então ele tinha 2 vezes o total da economia. Essa economia foi dividida em 6 partes. A gente simplifica aqui o 2 pelo 6 e fica x sobre 3. E o Carlos, ele tinha 3x do total de 6 partes, né? 3 vezes o total da economia dividido por 6. Que simplificando também, aí vai ficar x sobre 2, beleza? Isso aqui, ó, foi o rendimento dos 3 no início do ano, beleza? Agora a gente vai ver aqui como é que ficou no final do ano. Tá aqui, no final do ano, ó. A questão ela nos informou que no final do ano, a razão da economia dos 3 estava de 4 para 5 para 6. Isso quer dizer que ela estava dividida em 15 partes de X. 15 partes por quê, professor? Porque é 4 mais 5 mais 6, que dá igual a 15. 15 partes da economia, que é X, beleza? Aí a gente faz a mesma coisa. Alberto que equivale ao 4, ficou com 4x sobre 15. Bento, que é o 5, 5x sobre 15, simplificando, x sobre 3. E Carlos, 6x sobre 15, simplificando, 2x sobre 5. Ah, professor, beleza, eu já fiz agora do início do ano e fiz do final do ano. E agora, professor, o que eu devo fazer?
Aí a questão, ela faz uma comparação. O que aconteceu com a economia desses três no início e no final do ano? Quem ganhou mais? Quem gastou o dinheiro que ele tinha? Quem guardou o dinheiro? Beleza? A gente vai fazer a comparação agora. Vamos lá. O Alberto, no começo do ano, ele tinha x sobre 6 e no final do ano ele tinha 4x sobre 5. Se você atribuir um valor qualquer aí para o x, o 1, por exemplo, e fizer a continha, 1 sobre 6 e 4 vezes 1 sobre 15, você vai ver que 4x sobre 15 ele é maior que x sobre 6. Isso quer dizer que a economia de Alberto ela aumentou no final do ano, ela aumentou no decorrer do ano, beleza? Bento, o Bento no começo do ano ele tinha x sobre 3 e no final do ano ele continuou com x sobre 3. Isso quer dizer que o Bento ele guardou dinheiro, ele nem gastou e nem conseguiu mais dinheiro, ele permaneceu igual, ok? Carlos tinha x sobre 2 e no final do ano estava com 2x sobre 5. A mesma coisa, se você atribuir um valor qualquer ao x, por exemplo 1, e fizer a continha, você vai ver que x sobre 2 é maior que 2x sobre 5. Isso quer dizer que o Carlos ele perdeu dinheiro no decorrer do ano. A sua economia ela diminuiu. Beleza? A gente vai ver aqui que o item correto é o item C, que diz o seguinte: Alberto guardou o dinheiro, quer dizer que a sua economia aumentou. Carlos, ele gastou o dinheiro, quer dizer que a sua economia diminuiu. E o Bento não gastou nem guardou, continuou a mesma coisa. Beleza? Então, essa é a resolução da questão de número 3.